Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Espero que você esteja bem, no nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Mateus, sou pastor na Igreja Metodista e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o testemunho de algo que Deus fez na minha vida e fez na vida da minha família. Há algum tempo atrás, eu gravei um vídeo contando uma experiência que eu tive comigo e com a minha filha na escada da nossa casa. Nesse vídeo, em determinado momento, eu digo que a minha filha é resposta de oração e que ela é a prova de que o nosso Deus faz milagres. E algumas pessoas me pediram por mensagens que eu gravasse um vídeo explicando melhor essa história e dando esse testemunho. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Gostaria de pedir que você nos ajudasse compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e se esse vídeo te agradar, te trouxer algo de bom, que você possa clicar ali no curtir, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Jó, capítulo 42, versículos de número 1 e 2, que nos dizem assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Queridos, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que faz milagres. E eu estou aqui para testemunhar para vocês que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Pois bem, queridos, desde que eu me entendo por gente, e isso mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos de idade, a lembrança que eu tenho, eu sempre disse que eu queria ser pai. Eu tenho um pai fantástico, eu tenho uma mãe maravilhosa e quem tem bons pais sempre quer ter filhos para ser bom pai e boa mãe também, né? Então sempre foi o desejo do meu coração ter um filho, ter uma filha, amá-lo e ser um bom pai. E eu sempre pedi isso em oração a Deus, pedi que Deus me desse filhos. Há 13 anos atrás, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha certeza que eu queria que ela fosse a mãe dos meus filhos. Nós nos casamos, o tempo passou e em 2017 Deus ele ativou no meu coração o desejo de orar pela paternidade e também ativou no coração da minha esposa o mesmo desejo. Nós começamos a orar para que Deus nos desse um filho ou uma filha no tempo dele, segundo a vontade dele. E em julho de 2017 nós recebemos uma palavra essa que disse em 2 lugares diferentes, para mim e para minha esposa, que Deus estava gerando em nós um filho e que essa gravidez, apesar de ser fruto de lutas e de dores, já estava vencida no nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, que apesar de que problemas fossem acontecer, que Deus já tinha nos dado a vitória. E em março de 2018, nós então descobrimos que a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, único filha que nós temos até o momento. Foi um momento de muita alegria, foi um momento de muita emoção. Nós nos lembramos da palavra que Deus tinha nos dado, só que nós nos lembramos apenas da palavra de que Deus nos deu, que nós seríamos pais. E nos esquecemos da parte da luta, nos esquecemos da parte da dificuldade. E nós começamos a nos alegrar, a louvar a Deus, a compartilhar com todas as pessoas a alegria que estava no nosso coração. Queridos, foram 11 para 12 anos orando para que Deus gerasse essa criança. Então, quando essa criança surgiu na nossa vida, quando minha esposa descobriu que estava grávida, isso nos encheu de alegria, encheu a nossa vida de muita alegria. Nós começamos a fazer o enxoval, nós começamos a comprar as coisas que precisava, começamos a já comprar tudo para fazer com que a nossa casa fosse uma casa segura para uma criança. E chegou o dia de fazermos a ultrassom, que entre várias coisas iria nos dizer se nós éramos pais de um menino ou de uma menina. Nós fomos para aquela consulta com a maior alegria do mundo. E eu fui mais alegre ainda porque eu e a minha esposa, nós combinamos que como eu sempre quis ser pai e eu tive que convencer ela a ser mãe, que eu seria a pessoa que iria descobrir o sexo da criança primeiro, ou segundo, depois do médico. Então nós fomos para aquele consultório com muita alegria, com muito desejo de saber se nós teríamos o nosso menininho ou a nossa menininha. E nós fomos e a nossa alegria ela começou a diminuir, porque a consulta que era para durar entre 15 a 20 minutos já estava durando 45 minutos e o médico muito sério não nos falava nada, o médico muito sério
ele se mantinha calado, só falava com a enfermeira que anotava uma série de coisas no computador. E quando inteirou uma hora de consulta, o médico ele nos disse que entre várias coisas que ele precisava encontrar no nosso bebê, algumas delas ele tinha encontrado alterada e uma parte da face, uma parte da cabeça ele não tinha encontrado no nosso bebê, o que significava que a nossa gravidez era uma gravidez que não evoluiria, porque o nosso bebê tinha uma síndrome incompatível com a vida. E, queridos, nessa hora o nosso coração ele foi moído, o nosso coração ele foi quebrado, ele foi apertado, ele foi queimado e as cinzas foram jogadas no vento. Talvez alguém possa dizer, nosso pastor está exagerando, mas, queridos, foi exatamente isso que nós sentimos naquele momento. E eu me lembro que nós saímos daquela consulta e era 6:30 da tarde e eu coloquei um óculos de sol porque eu não queria que minha esposa me visse chorando. E ela segurava na minha mão e ela meio que fazia assim, fala para mim que vai ficar tudo bem. Diz para mim, me consola, eu preciso de conforto. E eu só chorava porque eu falava, Deus, eu sei que ela quer ser consolada, mas eu estou com o meu coração dilacerado. Nós entramos no carro, colocamos um louvor e eu não disse nada para ela, ela não disse nada para mim. E nós começamos a chorar e nós decidimos parar em algum lugar, porque eu não estava em condição de dirigir. E nós paramos para comer alguma coisa e quando nós paramos, que eu fui desligar o louvor esse que dizia que é um lugar de esperança, há um lugar de vida, há um lugar de descanso e que esse lugar é no Senhor. Eu desliguei esse louvor e eu decidi fazer uma oração. Eu peguei na mão da minha esposa e eu disse, Deus, nós entregamos na Tua mão essa gravidez e nós Te damos total liberdade, total controle. Conforta os nossos corações no nome de Jesus. E eu lembro que eu fui parar de orar e a minha esposa pegou na minha mão e ela, em meio ao choro e ao soluço, ela disse, Deus, nós Te louvamos quando nós estávamos em alegria e quando estava tudo bem. Nós não vamos deixar de Te louvar agora que as coisas estão más. E nós entramos então para comer muito mal, em meio a muito choro. Eu liguei para o meu pastor, a pessoa que ainda hoje é pastor, é a pessoa que me pastoreia. Ele nos deu uma palavra de conforto, de consolo, mas nós estávamos arrasados. Porque ali, queridos, nós entramos em casa e nós começamos a ver o berço que nós já tínhamos, começamos a ver as roupas que nós já tínhamos, o guarda-roupa que nós já tínhamos. E era como se todo aquele plano, todo aquele sonho tivesse sido frustrado. A nossa alegria tinha acabado, a nossa vida tinha cessado junto com aquela palavra do médico. E a minha esposa chorava muito, ela não queria ficar comigo, não queria falar com a mãe dela, ela só queria chorar. E nós decidimos então, em meio à luta, em meio à dor, que nós iríamos clamar, que nós iríamos levantar um exército de oração para interceder pela nossa gravidez. Então, muito abalado ainda, mandei uma mensagem para a minha igreja, pedi que eles estivessem em oração, entrei em contato com pastores, amigos, com a minha família e pedi que todos estivessem orando. E durante o sábado, o domingo e a segunda-feira, nós começamos um clamor, nós começamos uma batalha em oração, perseverando e crendo no milagre. Eu me lembro que no sábado nós conversamos com uma pastora muito querida, amiga nossa, e ela nos disse que o Senhor estava nos entregando a vitória e nos lembrou que a palavra que nós tínhamos recebido era uma palavra de que nós teríamos provações, mas que era para nós termos bom ânimo, porque o Senhor Jesus já tinha vencido em nosso lugar. Na sexta-feira, que foi o dia que nós fizemos a ultrassom, o médico ele pediu que nós retornássemos na terça-feira seguinte pela manhã, para que ele nos desse o encaminhamento para o médico que iria interromper a gravidez, por não ser uma gravidez compatível com a vida. E na terça-feira de manhã, eu peguei na mão da minha esposa e nós oramos e falamos: Senhor, nós te entregamos essa gravidez, agora é só o Senhor
quem tem o poder, é só o Senhor que pode agir. Nós fomos para a clínica, o médico sentou conosco, nos explicou quais seriam os procedimentos e que ele iria tirar mais uma ultrassom, dessa vez para encaminhar para esse especialista que iria fazer o aborto, porque era necessário ter esse laudo. E glória a Deus por isso, porque na hora em que o médico encostou aquele leitor de código de barra no ventre da minha esposa, ele fez uma cara de espanto. E eu e a minha esposa, que olhávamos para o monitor, nós também ficamos em estado de choque. Porque quando o médico fez o exame, no qual ele nos deu esse diagnóstico desfavorável, quando ele chegava na parte da cabeça, era toda uma massa preta, não tinha cor, não tinha nada. E quando ele encostou na barriguinha da minha esposa, na hora, foi a face da nossa filha que ele viu. E tudo estava iluminado, tudo estava branco. E o médico falou, olha, o osso cresceu. E a enfermeira falou, o osso cresceu? E eu falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou, o osso que não estava aqui na sexta-feira cresceu. E eu falei, doutor, é normal isso acontecer? E o médico disse, não é normal isso acontecer. Não era para isso acontecer. Em todos esses anos, eu nunca vi isso acontecer. E ele foi, imprimiu a ultrassom da sexta-feira e ele colocava uma do lado da outra e ele dizia, isso é impossível. E eu disse para ele, doutor, o Deus que eu sirvo é especialista em fazer com que o impossível se torne possível. E o médico, ele disse, olha, eu nunca vi isso. Eu vou grampear aqui as 2 folhas e você se entenda com o médico com quem você está fazendo o pré-natal. Eu falei, tudo bem, doutor. E eu falei para ele, por favor, me diga, eu vou ser pai de um menino ou pai de uma menina? E ele não queria me dizer. Eu falei, doutor, diga, o senhor já viu o impossível. E ele disse que eu seria pai de uma menina. E o tempo passou, queridos, e o nosso coração ficou descansado no Senhor e a alegria voltou para a nossa vida. E nós voltamos 3 meses depois nesse mesmo médico para fazer a última ultrassom. E nós estávamos entrando na sala e o médico não tinha percebido que éramos nós que estávamos entrando, né? que nós já estávamos entrando. Ele virou para a enfermeira e disse, esse é o bebê que não vai sobreviver, não é? E aí na hora que ele disse isso, nós entramos. Eu disse, doutor, vai sobreviver sim. E ele ficou meio sem graça, fez todo o exame e ele parou no final e disse, olha, realmente, eu nunca vi acontecer o que eu vi acontecer aqui na gravidez da sua esposa. E eu disse a ele, doutor, o meu Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Queridos, para tirar todo o sentimentalismo e a tristeza, a minha filha vai fazer 1 ano e 5 meses. Ela é uma menina linda, ativa, brincalhona. Só não vou trazer ela aqui agora porque eu sei que se eu tirar ela da frente da televisão, ela vai chorar. E ela é uma menina linda, que fala, que brinca, que pula, perfeita, tanto aos meus olhos quanto aos olhos da medicina e aos olhos de Deus. E ela é fruto de um milagre. Ela é fruto da palavra que nos diz que se Deus quiser, ninguém pode frustrar os seus planos. Que agindo Deus, quem é que o impedirá? Querido, querida, eu estou gravando essa mensagem para você, para que você entenda que se você estiver passando por uma luta, que se você estiver passando por uma dificuldade, o nosso Deus é um Deus que pode fazer e que pode não fazer o milagre. E que mesmo assim, Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Mas acima de tudo, queridos, que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. O nosso Deus é um Deus que pode sim dizer, haja vida, e a vida passar a existir. Talvez na sua vida você esteja enfrentando uma situação onde as vozes do mundo estão dizendo que o seu casamento acabou. Mas que se Deus disser que o seu casamento vai viver, então ele vai viver. Talvez você esteja ouvindo vozes dizendo que os seus filhos estão perdidos. Mas se Deus disser que eles serão encontrados, então eles serão encontrados. Talvez você está ouvindo esse vídeo e o seu médico diz que a sua gravidez não vai evoluir. Mas se Deus disser que ela vai evoluir, então ela vai evoluir. Talvez você tenha ouvido um diagnóstico de um médico dizendo que você vai perder a sua vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou testemunhando para você aqui, no nome de Jesus, Ele pode determinar que haja cura e haja vida nova sobre a sua vida. Tudo é possível
ao que crê. E agindo Deus, ninguém pode impedi-lo. Agindo Deus, ninguém pode impedi-lo. Eu quero te dizer uma coisa: não aceite a palavra de derrota sobre a sua vida, mas creia que existe um Deus e que esse Deus, no nome de Jesus, pode todas as coisas para todos aqueles que nele crêem. E eu gostaria de finalizar esse testemunho, esse momento de palavra, com um texto que eu gosto muito, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 3, dos versículos de 20 a 21. E a palavra de Deus, deixa eu só abrir ela aqui, nos diz assim, ó. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Toda glória seja dada a Deus, que por sua grandiosa mão e por teu poder atua em nós, e olha só, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele é o Senhor, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, cujos seus planos não podem ser frustrados e que faz muito mais do que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Creia, meu irmão e minha irmã, que esse mesmo Deus que fez um milagre na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai te dar um milagre no nome do Senhor Jesus. E o maior desses milagres é a salvação que Ele já conquistou por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que Ele guarde a sua vida. Mais uma vez eu digo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais devocionais e testemunhos e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque talvez você não esteja passando por uma luta agora, mas talvez você conhece alguém que esteja necessitando dessa palavra. Talvez você compartilhando esse vídeo, ele vai chegar a alguém que necessita ouvir a palavra que diz que o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.